Vocês sabem, a gente não tem por hábito aqui na Viva de falar de dinheiro durante os domingos, mas a gente reserva sempre o segundo domingo para dar uma prestação de contas e também incentivar a contribuição, né? Então, muito obrigado, Júlio, foi excelente a apresentação. E esse é o nosso desafio hoje. E aí a gente vai para o momento da palavra que, por uma coincidência ou não, a gente está numa série de exposição de Romanos, capítulo 10. E eu resolvi ficar um pouco mais no Romanos 10. Semana passada a gente ouviu a mensagem em que Paulo dizia o seguinte: como crerão se não há quem pregue? E a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E hoje eu quero continuar fazendo uma parte 2 desse como crer se não há quem pregue. E aí eu quero, primeiro, trazer uma ilustração para a gente pensar nessa mensagem. Há muito tempo atrás eu ouvi um pastor, um teólogo, uma pessoa que admiro, que ele dizia o seguinte: nós devemos colocar a coisa principal no lugar da coisa principal. Nós devemos colocar a coisa principal no lugar da coisa principal. Qual é a ideia? É que a gente pode perder tempo na vida, enfim, na nossa história, numa igreja, colocando aquilo que é secundário, terciário e por aí vai, no lugar central da vida de uma igreja. Vou dar um exemplo. Imagina que você vá a um mercado, a uma padaria, comprar pão de manhã. E você chega lá e o dono da padaria diz assim: olha, eu fiz uma mudança aqui extraordinária, tive uma ideia e hoje eu não vou vender pão. Eu vou vender para vocês carro blindado. Você fala assim: como assim? Eu vim comprar pão e chega aqui, o dono da padaria teve uma ideia de vender carro blindado? Ele mudou de negócio, tem que avisar pra gente? Pois é, a lógica aí é, quando a gente começa a tirar a coisa principal do lugar principal, a gente vai perdendo o objetivo e o propósito das coisas. O propósito de uma escola é educar e ensinar. O propósito de uma padaria, a princípio, até onde eu sei, é vender pão, certo? O propósito, não sei, de uma aula de um esporte é oferecer aquele esporte e fazer as pessoas aprenderem aquele esporte. Mas quando a gente pergunta qual é o nosso propósito como igreja, isso nem sempre fica claro. Aí eu quero ainda trazer uma outra ilustração que é uma pergunta, e não é uma pergunta retórica. Qual que você acha que é o propósito, o objetivo de uma macieira? O que vocês acham? Hã? Exatamente. A nossa lógica principal é pensar o propósito da macieira é dar maçãs. Só que se ela der maçã e não sobrevive, ela morre. E tudo na natureza busca sobrevivência. Absolutamente tudo. Todo ser vivo quer se manter vivo. Esse é o princípio básico da natureza. Toda espécie precisa se adaptar para crescer, para evoluir. E o propósito de uma macieira que só dá maçã, mas não se multiplica, não se mantém viva, não cresce, ela vai morrer. Então, por isso, a gente tem que se fazer a pergunta, então: qual é a principal tarefa dos discípulos de Jesus? Qual é o nosso principal propósito como igreja? Para que a gente existe? E essa é uma pergunta central também. Porque assim como alguém pode pensar que o propósito de uma macieira, talvez alguém diga, é bonita para uma foto. Não sei se vocês já viram uma macieira, é uma árvore quando está em fruto, linda, muito bonita, né? Ou, por exemplo, um pé de uva, como é que se chama mesmo? Como? Parreira? Então, uma parreira é muito bonita também, quando você olha assim, aquele visual é lindo. Mas se essas coisas perderem o seu objetivo, elas deixam de existir, né? Quando a gente pergunta qual é a principal tarefa dos discípulos de Jesus, essa pergunta pode parecer fácil. Pode ser uma resposta meio óbvia. No entanto, não é tão óbvia assim.
Porque a principal tarefa da igreja, primeiro, não é fazer encontros sociais. A principal tarefa de uma igreja, dos discípulos de Jesus, em segundo lugar, não é fazer culto, que a gente gosta tanto. A principal tarefa da igreja não é fazer louvorzão, retiro, inclusive. A principal tarefa da igreja não é outra coisa senão fazer aquilo que Jesus mandou. E aí, quando a gente pensa no que Jesus mandou, ele falou o seguinte: depois de ter pregado 3 anos e meio, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, ele reuniu os discípulos dele e falou assim: agora a gente vai ter uma conversa séria. Agora vocês não me terão mais perto de vocês. Então vamos combinar o seguinte: vocês têm um objetivo único e muito claro. Qual é o objetivo da igreja? Dos discípulos? O que Jesus falou para eles? Exatamente. Agora vão por todo mundo. Prega o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Vão e façam discípulos, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Na história da igreja, a gente chamou isso de a grande comissão. Isso é, o que Jesus colocou como a coisa principal foi evangelizem e façam discípulos. Ponto. E aí, quando a gente pensa na realidade dessas coisas na igreja hoje, eu trouxe um dado do Instituto Barna, que é ainda o maior instituto de estatística cristã do mundo. É um instituto americano, obviamente. O americano tem essa coisa de querer quantificar e metrificar tudo, né? Eles têm dado estatística para qualquer coisa, impressionante. Mas esse estudo do Instituto Barna eu achei incrível, porque é um estudo que foi lançado em 2024 e a pergunta era: o que você sabe a respeito da Grande Comissão? Essa pergunta era feita somente para aquelas pessoas que frequentavam alguma igreja. Então nós não estamos falando de cristãos desigrejados, nós não estamos falando de pessoas que não conhecem a fé cristã, nós não estamos falando de pessoas de outra religião, estou falando daquelas pessoas que são batizados e que frequentam uma igreja. Pergunta é: o que é a Grande Comissão? O que isso representa para você? Chocante. 51% dessas pessoas que frequentam regularmente uma igreja evangélica não sabe o que é isso. Pior, na estatística diz que são pessoas que nunca ouviram falar a respeito da Grande Comissão. Eu tô nesse 51. Tu tá nesse 51. Meu Deus, então a gente tá falando aqui agora, Frida, guarda essa mensagem. Brincadeira. Vou até escutar novamente. Sim, porque isso aqui é muito importante. O que, ao meu ver, revela um cristianismo que está muito baseado na experiência de ir a um lugar que me traga toda a experiência do culto, que não é necessariamente um problema, mas que a gente foi perdendo a dimensão missionária, missional, evangelística da igreja. 25% dos entrevistados ouviu falar do assunto, mas não conhecia o significado exato da expressão. É muita gente, eu estou falando que 75% daquelas pessoas que frequentam uma igreja têm dúvidas a respeito sobre qual é o principal papel de uma igreja. E 17% tinham certeza do que se tratava. Então a gente vai ler o texto bíblico, Romanos capítulo 10, versos 9 ao 17, em que Paulo diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Mas como poderão invocá-lo se não creem nele? E como crerão nele se jamais tiver ouvido ao seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Na semana passada eu trouxe a ideia de que nós comunicamos o evangelho porque entendemos que é pela palavra, pela comunicação,
que a pessoa que está dormindo em sono ou não desperta para Deus, ela acorda para Deus e diz, eu quero viver com Deus, eu quero andar com Deus, eu quero que minha vida seja dele. E Paulo diz assim, e como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas. Senhor, o profeta Isaías diz, né? Quem creu em nossa mensagem? E a afirmação central de Paulo é, portanto, a fé vem por ouvir. Isso é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ouvir. Se você passar o dia inteiro ouvindo tragédia e violência, o teu coração vai ser tomado daquilo. Faz um teste, bota assim a televisão, derrete o cérebro ali na frente, ó. Só tragédia e violência. Tu vai ver o que vai dominar o seu coração. Se você passar o dia inteiro, não sei quem lida mal com filme de terror, eu particularmente não curto muito, mas é provável que o seu coração fique aterrorizado, né? Tem gente que é mais indiferente a isso. Mas aquilo que a gente ouve domina o nosso coração. Por isso que a fé vem pelo ouvir. E por isso que é tão importante falar do Evangelho. Paulo é claro, o Evangelho deve, não é que pode ou que será, mas deve ser compartilhado. Deve ser compartilhado. Quando a gente fala de compartilhar o Evangelho, a gente está falando de um processo. Deixa eu dizer uma coisa importante. Na história da igreja, a gente sabe que a fé em Jesus, ela começou com aquele grupo dos apóstolos, depois de 500 pessoas, depois 3.000 se convertem em Atos 2. Tem um processo ali. Beleza. No século II para o século III, alguns historiadores afirmam que 50% do Império Romano já havia crido em Jesus Cristo. Havia aceitado a fé em Jesus Cristo. Como? As pessoas não tinham templo. Você vai falar, não, tinham grandes templos com tecnologia, templo de milhões e milhões de reais. Acabou a bateria, tudo bem. Templos caríssimos e tudo mais. Não tinha templo. Não tinha espaços sagrados. Não tinha uma instituição religiosa, evangélica, católica. Não existia. Como é que mais, ou próximo de 50% do Império Romano foi crendo em Jesus? A lavadeira que lavava a roupa das pessoas começava a compartilhar a sua fé. Os comerciantes que faziam comércio começavam a compartilhar a sua fé. E as pessoas iam ouvindo e crendo e se batizando, ouvindo, crendo e se batizando. E isso produziu um efeito em massa. Uma fé absolutamente transformadora. Por isso eu quero dar para você 3 motivos por que você deve compartilhar o Evangelho e por que você deve colocar isso como a coisa principal da sua vida cristã. Então, em primeiro lugar, o primeiro motivo, nós devemos compartilhar o Evangelho porque é uma ordenança de Jesus. A gente fala, eu quero seguir a Jesus e eu quero fazer o que ele falou para eu fazer. A gente pode pensar que Jesus falou para a gente perdoar e não se ressentir ou não pagar o mal com o mal, mas perdoem, deem a outra face, alimente o pobre, você ofereça a mão para quem está caído. Mas Jesus também falou que agora vão e pregam o Evangelho a toda criatura e aquele que crê e for batizado será salvo. A ordenança de Jesus sempre foi a comunicação dessa boa notícia. Em Mateus 28, o texto que a gente falou no começo, Jesus fala, portanto, ide. No grego, esse verbo ide, ele está no que a gente chama de auristo, que parece um pouco com o nosso gerúndio, a ideia é indo, enquanto você vai, enquanto você vive, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba aqui que fazer discípulos como? Ensinando a guardar todas as coisas. O discipulado não é simplesmente transferência de conhecimento. Amanhã a gente volta à aula de teologia. A aula de teologia é uma transferência de conhecimento.
você ouve, você aprende, mas isso ainda não é discipulado totalmente. O discipulado implica em conversa, em relacionamento, em dia a dia. Isso é discipulado. Ensinar a guardar não é só dizer perdoe, mas é alguém que traz a demanda. Olha, eu estou num conflito enorme com uma pessoa que me ofendeu, meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, minha avó, e você diz para essa pessoa, olha só, deixa eu falar uma coisa, você que está começando a andar com Jesus, ele ensinou para a gente que a gente deve perdoar. É ensinar a guardar. É pegar aquilo que Jesus ensinou e colocar na vida prática. Ou, por exemplo, em Atos 8:4, o texto diz assim, depois de a igreja ter nascido, depois dos discípulos de Jesus estarem seguindo a Jesus, ele diz, mas os que andavam dispersos, é importante dizer que dispersão aqui não é falta de atenção, é a ideia de que eles estavam espalhados, mas os que andavam dispersos, espalhados, iam por toda parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Eles estavam o tempo todo num processo de comunicação e anunciação do evangelho. É muito importante a gente entender isso, porque senão a gente pode gastar tempo, energia, com aquilo que não é principal pra gente na vida cristã. Deixa eu ajustar o microfone aqui, Ramon. Foi. Então, o meu ponto é, nós não devemos gastar tempo e energia com aquilo que não é central na vida da igreja. Deixa eu dar um exemplo. A gente se reúne aqui por uma questão de conforto, de praticidade e porque a gente tem como valor a excelência, da gente ter um lugar adequado, da gente ter um ambiente protegido, para a gente não ficar na chuva aí durante o dia, ter ar-condicionado para o nosso dia de calor. Tudo isso é maravilhoso. Mas o objetivo de tudo isso aqui é que o evangelho seja ouvido. O objetivo de plantar uma igreja não é outro senão do evangelho ser ouvido. Uma igreja que pretende ser iniciada com objetivos que sejam qualquer outro que não seja o evangelho ser ouvido, está perdida. O objetivo da nossa vida cristã é fazer com que o evangelho seja ouvido. O segundo motivo pelo qual a gente deve comunicar o evangelho é porque isso faz parte da nossa natureza cristã, da igreja. Eu trouxe a frase de 3 teólogos importantes. O primeiro é o Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, importantíssimo, e ele diz o seguinte, a igreja só é igreja quando o é para os de fora. A natureza da igreja não é se tornar um clube que faça um bem enorme para os seus membros, mas se esquece da sua missão. O Les Newbegin, que é um teólogo inglês, que dedicou praticamente a vida toda a fazer missão em lugares onde o evangelho não era pregado, ele volta para a Inglaterra e percebe que a Inglaterra não era mais a Inglaterra de John Wesley, que passou por uma experiência de avivamento, de crescimento por conta do evangelho. Ele percebeu uma Inglaterra extremamente secularizada, onde a fé se esvaziou. E o Les Newbegin diz uma coisa interessante, uma igreja que não é igreja em missão, não é, na verdade, igreja. E aqui tem uma característica importante. Igreja não é prédio, não é lugar que a gente se reúne. Não tem a ver com o auditório. O auditório pode mudar, o auditório é roupa. E depende do tamanho. Uma igreja pequena vai ter uma roupa pequena, uma igreja muito grande vai ter uma roupa muito grande. O propósito da igreja não é o lugar que ela frequenta. O propósito da igreja é para quem ela é enviada depois que frequenta esse lugar. O culto, domingo, é um lugar de adoração e de reflexão. É onde a gente volta depois da nossa semana de trabalho, do dia a dia, e se conecta a Deus, se conecta às pessoas, tem um momento de adoração, mas a missão mesmo acontece segunda, terça, quarta, e nesses dias você não tem um anjinho cantando do seu lado, não tem música, não tem... a vida é árida. Por isso que a gente precisa da força do Espírito Santo dentro da gente, para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho, porque se a gente não tivesse energia interna, a gente não vai.
E o Robson Cavalcante, que foi um dos mais importantes para mim, né, teólogos, infelizmente foi assassinado pelo próprio filho, que adotou. Ele adotou essa criança e, mais velho, o filho dele o matou. Mas o Robson Cavalcante, que foi um grande pastor, pregador e teólogo anglicano, ele dizia o seguinte: a missão da igreja é manifestar aqui e agora, como anúncio profético do novo céu e da nova terra, a maior densidade possível do reino de Deus que vai se consumar ali além. Jesus não pregou outra coisa senão o reino de Deus. Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Terceira coisa, por que nós devemos pregar? Porque sem proclamação não há salvação. Ninguém se crê em Jesus simplesmente porque acordou numa manhã de terça-feira e disse assim: eu vou crer em Jesus. A fé, ela precisa ser ouvida, comunicada. O evangelho não é uma imposição. O evangelho é um convite. E nós somos os carteiros, os mensageiros. Acabou a figura do carteiro, né, que tinha antigamente, assim, o cara que ia de porta em porta. Mas nós somos aqueles que têm uma carta nas mãos dizendo: olha, eu trago boa nova a vocês. A sua vida pode ser transformada. Você pode mudar radicalmente de vida para experimentar uma nova vida com Jesus. Aí alguém vai me dizer assim: mas Herbert, isso não é meio piegas, bobo, infantil que você está falando? Bom, deixa eu dizer uma coisa. Por que eu creio no Evangelho? Por que eu acho que o Evangelho deve ser comunicado, anunciado, pregado, ensinado? Eu poderia e teria todos os motivos para me desconectar disso. Por exemplo, no meu mundo psicanalítico, é quase todo mundo ateu. Praticamente todo mundo ateu. Às vezes eu converso com colegas psicanalistas que dizem assim para mim: mas por que você crê? Por que você tem essa visão de mundo? Porque a psicanálise é uma cosmovisão, né? É uma visão de mundo também. Mas eu tenho uma coisa que a psicanálise não tem nesse sentido. A psicanálise não tem um objetivo, né? O paciente chega e eu não sei onde ele vai chegar, qual o objetivo final dele. Ele vai ter que, a partir da ética dele, da vida dele, escolher o que ele vai fazer. O evangelho tem um objetivo. O objetivo é construir uma realidade de vida e de mundo que seja a partir do que Jesus ensinou. O que eu quero dizer com isso? Que o evangelho ele tem uma afirmação categórica. Por exemplo, perdoe. Eu vou usar só essa, que essa já seria o suficiente para o nosso mundo ser transformado. Perdoe. Vou dar um exemplo. Imagina que uma pessoa tenha te feito um mal enorme, de maneira pesada, um mal muito grande. E você, pela sua própria ética e natureza, o ódio, a raiva toma conta do seu coração, e você vai lá e pega essa raiva e devolve aquele mal. Essa pessoa que te fez mal é agredida e fica com raiva e devolve o mal para você de novo. Isso entre duas pessoas. Mas imagina o mundo inteiro devolvendo raiva e ódio um para o outro. Sabe o que quebra o ciclo da violência? Quando um desse ciclo diz assim: eu não vou devolver. Eu não vou pagar o mal que me fizeram com o mesmo mal. Eu vou perdoar. Sabe o que acontece? A corrente de morte quebra. Acaba. Esse é o poder do evangelho. É você quebrar um ciclo de violência e de morte porque uma outra lógica opera dentro do seu coração e da sua mente. Então, ao invés de eu perpetuar aquilo que há de pior no mundo, eu sou responsável por fazer acabar em mim aquilo que eu sofri. Porque o mundo pratica mal e violência o tempo todo. Mas quando eu resolvo interromper isso dentro de mim, eu falo: aqui não passa mais para frente. Então esse vírus
que a gente chama de pecado original, ele não se perpetua na humanidade porque uma outra coisa dentro de mim pôs fim ao ciclo de violência e de morte. O que eu chamo de boa nova, evangelho, perdão, graça. Eu poderia usar outra palavra, graça, por exemplo. A lógica do nosso mundo é causa e consequência. Se isso, então aquilo. Causa e consequência. Se você está vivendo isso, é porque provável você tenha plantado aquilo. É a lógica, é o sistema do nosso mundo. Se eu for uma pessoa boa e legal, então eu vou receber só coisa boa e legal. Só que a Bíblia não pensa isso. Você lê o Eclesiastes, Provérbios, ele diz o seguinte, olha, eu já vi gente injusta se dar bem na vida. E eu já vi justo padecendo na sua justiça. Mas a nossa lógica é essa matemática, essa mecânica. O Evangelho, por ter uma lógica graciosa, ele não diz se isso, então aquilo. Ele diz se isso, então aquilo, né? Você fez isso, você não vai receber de volta aquilo que você fez. Na verdade, você vai receber graça, bondade, favor de Deus. E isso é tão difícil para a nossa cabeça. Porque no fundo, a gente tem um sentimento de justiça vingativa. Eu quero que o outro se quebre na vida para justificar que o que ele fez foi errado. Eu quero ver. Aí você fica a vida toda com a lupa ali dizendo, agora vai acontecer. E não acontece. O Evangelho, ele tem uma natureza graciosa. Quando Jesus está na cruz, depois de ter sido cuspido, humilhado, açoitado, tudo o que aconteceu com ele, abandonado pelos seus amigos, ele diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou devolver para eles aquilo que eles me fizeram. Esse é o caminho do discípulo de Jesus. É por fim as lógicas de morte e violência. O que eu estou dizendo é que o Evangelho é um caminho, e por isso que deve ser proclamado, ensinado, porque só alguém que de fato submeteu a vida a Jesus vai se esforçar para viver esse tipo de vida. Vai lutar, vai trabalhar da maneira que puder para viver uma vida segundo Cristo. E essa vida transforma o mundo. Você imagina o que são os países que vivem em guerra sentar na mesa depois de o coração ter sido cristificado e falar, vamos tentar achar um caminho de paz e não mais de guerra? O que você acha que acontece com o mundo? Por isso que Jesus falou que a proposta dele é do reino de Deus. Só que esse reino não é imposto pela força de um Estado, ele é imposto pela influência do Espírito no coração. Então, eu diria, sem proclamação, não há salvação. A gente até pode pensar em termos de justiça social, de valores que são nobres, mas só o Evangelho é o imperativo do nosso coração, porque eu me submeti totalmente a Cristo, de eu praticar uma vida conforme Jesus me ensinou. Sem que Jesus tenha sido o Senhor da minha vida e do meu coração, olha, dificilmente a gente vai conseguir colocar algumas coisas em práticas. E aí eu trouxe uma questão que é como a gente vê, né, há muito tempo, que a maior parte das pessoas, como a estatística mostra, 75% é de pessoas que têm uma profissão de fé sem que tenha uma vida de fé. O resultado da vida de fé é missão, é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, comunicar o Evangelho. E é interessante porque a gente faz isso de várias formas. Por exemplo, eu lembro que quando a Viva, que nem tinha esse nome, né, era só um encontro nas casas, começou, tinha um monte de pessoas que ia lá e fazer perguntas, tirar dúvidas. Tinha gente que ficava com raiva, tinha gente que gostava, e eu me colocava naquela condição ali para conversar com as pessoas a respeito do Evangelho. Mas o que eu vejo é que as pessoas vão crendo em Jesus e não devolvem essa fé para o seu entorno, ao seu redor. Porque no fundo, ficam talvez com medo da reputação, o que a pessoa vai pensar, o que ela vai achar de mim, vai achar que eu sou fanático, o que ela vai pensar se eu compartilhar a minha fé. Então, a grande parte das pessoas é essa multidão, ou gente que acha que basta dar testemunho da sua fé, e não basta. O testemunho é importante, mas a fé precisa ser comunicada, anunciada.
Por isso que tem um grupo pequeno de pessoas que discipula. É como uma macieira que se reproduz, que se mantém viva e reproduz. E um grupo pequeno de pessoas que não só se reproduz, como também tem essa dimensão missionária de, por exemplo, plantar novas igrejas, abrir, sei lá, casas vivas. Dizer, a minha vida tem que ser uma vida do evangelho. Então eu tenho que multiplicar isso. E por isso eu quero terminar essa parte final aqui, dando 5 passos para como você pode fazer isso. Porque às vezes essa conversa toda fica difícil para nossa cabeça. E essa é uma mensagem, uma palavra muito para quem colocou o coração em Cristo, mas saiba, todos nós que cremos em Cristo nos tornamos alguém que está nessa vida em missão. Então, eu diria que 5 passos. O primeiro é converse com uma pessoa de verdade. As nossas conversas, quando não são trabalho, elas são conversas corridas. A gente fala, não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para encontrar e conversar. Ouça a história de uma pessoa com respeito, de verdade. E compartilhe como a sua fé tem ajudado você. Essa semana a gente estava na Casa Viva com a Monique falou assim, mas eu não tenho esse conhecimento todo de teologia, não sei o quê. Eu falei, olha, a melhor coisa que a gente pode dizer é o que o Evangelho tem feito na minha vida. O que ele transformou? Como é que isso tem me ajudado de verdade? Porque se o Evangelho é uma teoria que eu discurso intelectualmente, mas não muda 1 centímetro da minha vida, é Evangelho, gente, esse negócio? Não é. Então, tenha conversa, encontre, escolha, pense numa pessoa, ore por uma pessoa. A segunda, convide essa pessoa para uma casa viva. Como que você convida? Combine um dia e se comprometa a facilitar a ida dela, por exemplo, buscar, acompanhar, apresentar as pessoas da igreja. Às vezes a gente entende tudo por osmose, né? Do tipo assim, tudo tá dado. Não. Quando a gente chega numa comunidade de fé, o que a gente quer é ser acolhido, ser ouvido. Outra coisa importante, ore por essa pessoa. Na linguagem dela, sem pressa, com simplicidade e cuidado. Alguém pode dizer assim, Herbert, você é pastor. Eu sempre peço assim, não me chama de pastor não, porque é uma função, um título, que eu nem sei se eu quero esse encargo. Me chama de Herbert mesmo, porque acho que é mais importante. Mas o ponto é o seguinte, às vezes a gente pensa que tem um grupo seleto de pessoas que fez teologia, fez alguma coisa muito grande, e que essas pessoas podem então compartilhar o evangelho. Olha, isso não é verdade. O nosso compromisso pessoal com Jesus nos leva a compartilhar essa boa notícia com as pessoas. Tem gente vivendo uma vida muito ruim nesse mundo. Porque o coração está amargurado, porque falta perdão, porque falta misericórdia, porque falta valores do evangelho no coração da pessoa. O evangelho é um remédio que cura da nossa morte. E quando a gente esquece disso, a gente pode achar que o evangelho é uma maneira de mudar a roupa religiosa de alguém. E não é. Eu já falei isso várias vezes. A roupa religiosa não necessariamente muda o coração da pessoa. A pessoa saiu de tal religião, foi para tal religião. Mas se o coração é o mesmo, ela só mudou a roupa. Antes ela orava para tal santo, para tal Deus, para tal divindade. Agora ela ora para essa. Mas se o coração dela é o mesmo, nada mudou. Então ore com a pessoa, na linguagem dela, sem pressa, com simplicidade e cuidado. Vá junto ao culto, por exemplo, marque um ponto de encontro. Sente-se ao lado da pessoa. Fique para o café, para o papo depois. E na semana você pode manter contato, cuidado, construir vínculo de verdade com as pessoas. O meu maior trabalho durante a semana na Viva, além de tudo que eu já faço, é estar com gente. Já marquei almoço. Gabriel, então, almoça comigo 2 vezes por mês. Almoço, café, conversas. Porque o culto é maravilhoso, mas esses encontros durante a semana é o momento de maior proximidade.
É claro que é uma via de mão dupla. Tem gente que fala assim, não quero ficar perto de fulano não, do Herbert não, então não aceita. Mas é muito importante a gente oferecer o evangelho como um convite, como uma proposta de vida para as pessoas. E aí eu trouxe um dado importante para vocês. E hoje é uma conversa assim muito em casa, mas eu oro a Deus e peço que de alguma maneira Ele fale com você, né? Em 2023, era somente eu e Lidiane na Viva. 2023. Nós dois. E eu lembro que a gente pensava, como que a gente vai comunicar o evangelho para as pessoas? Quem são essas pessoas? A gente não sabe. Quando a gente se dispõe a comunicar o evangelho, é de alguma maneira meio milagrosa, Deus vai apresentando essas pessoas. Elas vão aparecendo. A gente não sabe como isso acontece. Então éramos nós dois. No primeiro culto, que foi um culto teste, em 22 de outubro de 2023, nós éramos 9 membros. Tinha um monte de gente para ajudar, gente de outra igreja, mas membros da Viva éramos 9. 2023. Hoje, como pessoas que participam da membresia da Viva, somos 26 pessoas. 26 pessoas. Eu estou dizendo que nesses 2 anos efetivamente de plantação, porque a plantação começou em 2023, agora em outubro a gente vai fazer 2 anos. A pergunta é, quantos nós seremos ao final de 2025? Mas a pergunta correta não é essa. A pergunta correta é por quem eu estou orando, conversando e discipulando a fim de que essas pessoas se tornem discípulas de Jesus. Com quem eu estou fazendo isso? Essa é a grande pergunta. Porque a gente pode pensar que as pessoas vão se tornar discípulas de Jesus por osmose. Você acha que vai acontecer isso? Você acha que de repente uma pessoa que nunca ouviu falar a respeito de Cristo, ela vai crer em Jesus Cristo? Vai ter uma vida realmente transformada? Não vai. Isso depende de nós. De todos nós. Alguém pode dizer assim, Herbert, mas eu não tenho tempo. A minha vida está extremamente ocupada. Pode até ser uma verdade. Mas eu sempre acho que sempre há algum tempo para a gente conversar sobre o evangelho com alguém. E alguém vai pensar, não, eu vou conversar sobre a Viva. Não, é sobre o evangelho. A Viva é um CNPJ, um nome, mas o nosso propósito não é pregar a Viva, é pregar o evangelho. Quem vai crer? Eu não sei. Como vai crer? Eu não sei. O nosso propósito é pregar o evangelho, a boa nova. Então eu termino com a pergunta de Paulo: como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito? Aí você pode botar seu nome, se eu não lhes falar. Se eu não lhes falar. Portanto, a fé vem por ouvir, isso é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Minha palavra hoje é aquela palavra assim que nos desafia mais do que nos conforta. Às vezes a gente vem para uma igreja dizendo, eu quero ouvir uma palavra de conforto. E tem palavras que nos desafiam mais do que nos confortam. Essa é uma delas. Tira a gente do lugar de conforto e fala qual é o meu trabalho, a minha vocação nesse mundo. Assim como todos nós aqui fomos alcançados de alguma maneira pelo Evangelho, nós devemos transmitir isso como uma boa semente, como um antídoto para o mal desse mundo. Porque esse antídoto atua na gente. E ele pode atuar no coração de outras pessoas e transformar essas outras pessoas. Então que Deus nos dê a graça
sabedoria, luz, disposição para a gente comunicar o Evangelho. E que muita gente possa crer em Jesus. Nesse bairro, ao redor, distante, onde a pessoa estiver. Que Jesus possa ser ouvido. E que, de fato, Jesus transforme o coração das pessoas. Porque Ele tem esse poder. Amém. Amém. Vamos orar? Deus querido, essa é uma palavra de desafio para a gente, Senhor. Para mim, em primeiro lugar, porque ouvi essa palavra e fiquei lidando com ela no meu coração. Mas também para os meus irmãos e irmãs aqui, Senhor. Que o Senhor nos desafie, abra os nossos olhos e ouvidos e coloque os nossos pés em missão, Senhor. Para o nosso bem, para a glória do Teu nome, é o que eu oro. Amém, Senhor. Amém.